Um dia, Elon Musk viu uma menina de 4 anos no metrô, e o que ele fez em seguida deixou todos em lágrimas. Elon Musk não era estranho a viagens de alta velocidade, mas hoje ele se viu andando em um ritmo mais lento. Ele caminhou pela estação de metrô pouco iluminada, misturando-se o máximo possível com alguém como ele. Ele não tinha um motivo específico para estar ali. Às vezes, Elon gostava de dar um passo atrás em seu mundo de foguetes, Teslas e algoritmos para se ater à realidade. Ele estava acostumado com carros de luxo e jatos particulares, mas o metrô oferecia algo diferente. Uma chance de estar entre pessoas comuns, sem câmeras ou alarde. Ele observava as pessoas ao seu redor. Para alguns poderia parecer apenas mais um dia, mais uma multidão de passageiros. Mas para Elon, cada rosto contava uma história. Uma jovem mãe tentava acalmar seu bebê chorando enquanto equilibrava suas malas. Um grupo de adolescentes ria, compartilhando algo engraçado na tela de um telefone. Um homem idoso sentou-se em silêncio, com os olhos distantes, talvez perdido em lembranças. Era um caldeirão de emoções, sonhos e vidas que se cruzavam brevemente nessa plataforma. Aqui, entre estranhos, Elon pôde ver o tecido bruto da vida, os desafios e as alegrias cotidianas que definiam a humanidade. Para alguém que sempre pensava no futuro, em Marte, IA e carros autônomos, isso era um lembrete do que tudo se resumia a pessoas. Perdido em pensamentos, Elon quase perdeu o trem, mas não se importou. Em vez disso, continuou a passear pela plataforma, observando as vistas e os sons ao seu redor. Ele notou os grafites nas paredes, os anúncios colados em todas as superfícies disponíveis e o músico ocasional tocando um violão, na esperança de ganhar uns trocados. Era um lugar sujo e longe das linhas limpas e elegantes das fábricas da Tesla ou dos locais de lançamento da SpaceX, mas era real. Depois de alguns minutos, Elon Musk viu uma menina de não mais de 4 anos de idade sozinha no metrô. E o que ele fez em seguida deixou todos ao redor em lágrimas. Ela parecia pequena e deslocada em meio à multidão agitada. Seus olhos arregalados estavam olhando ao redor, como se estivessem procurando por alguém. Suas bochechas estavam rosadas por causa do frio, enquanto o tom de rosa brilhante de seu casaco parecia engolir sua pequena estrutura. O coração de Elon se apertou um pouco. Algo não parecia certo. A princípio, ele pensou que os pais dela poderiam estar por perto. Ele olhou em volta, esperando ver alguém acenando para ela. Talvez um dos pais parecendo distraído, mas atento. Mas, ao examinar a área, ninguém parecia estar prestando atenção nela. As pessoas passavam por ela, alheias à criança pequena que estava sozinha, e ela parecia cada vez mais preocupada. Elon sentiu uma pontada de preocupação. Ele já havia lido histórias suficientes para saber como uma situação como essa poderia facilmente passar despercebida, como as pessoas poderiam ignorar o que estava bem na frente delas. Sem pensar 2 vezes, Elon começou a caminhar em direção a ela. Seus movimentos eram deliberados, mas calmos. Ele não queria assustá-la e sabia que um homem adulto se aproximando de uma criança poderia parecer suspeito para quem estivesse observando. Portanto, ele manteve o ritmo lento, certificando-se de não assustá-la. Ao se aproximar, ele notou a maneira como ela segurava seu brinquedo de pelúcia. Um coelhinho gasto com orelhas de abano, como se fosse sua tábua de salvação. Seus dedos minúsculos o seguravam com força, os nós dos dedos brancos pela pressão. Quando ele estava em alguns passos de distância, Elon se ajoelhou ao nível dos olhos dela, esperando que isso o fizesse parecer menos intimidador. Ele suavizou a expressão, deixando que um sorriso gentil se espalhasse por seu rosto. "Olá", disse ele baixinho, com a voz calma e amigável. A garota olhou para cima, assustada no início, com a respiração presa na garganta quando seus olhos arregalados encontraram os dele. Apesar do choque inicial de medo que a percorreu, ela permaneceu imóvel no local, com o corpo pequeno tremendo levemente. Lágrimas brilhavam em seus olhos, reluzindo como orvalho em uma folha matinal, mas ainda não haviam caído, dando a ela um ar de incerteza silenciosa. Ela agarrou seu coelhinho de pelúcia com força, envolvendo seus dedos pequenos em torno de seu corpo gasto e fofo, como se ele fosse uma tábua de salvação em um mundo que, de repente, se tornou muito vasto e desconhecido. Elon a estudou, observando a maneira como seu pequeno peito subia e descia em respirações superficiais. A maneira como ela segurava o coelho com mais força, como se fosse a única coisa que aprendesse a uma sensação de segurança. Naquele momento,
Ele reconheceu o frágil equilíbrio entre o medo e a esperança que se manifestava na expressão dela. O espaço entre eles parecia carregado de um entendimento não dito, como uma consciência compartilhada da gravidade da situação. Ele entendeu que as crianças poderiam ser naturalmente cautelosas com estranhos, como uma consciência compartilhada da gravidade da situação. Ele entendeu que as crianças poderiam ser naturalmente cautelosas com estranhos, muitas vezes vendo-os através de uma lente de cautela e suspeita. Ele não queria assustá-la ou apressá-la em uma reação para a qual ela não estava preparada. Dando um passo para trás, ele se abaixou até o nível dela mais uma vez, tentando se tornar menos imponente. Seu coração doeu ao ver a perplexidade dela. Aos olhos dele, a inocência da juventude dela era facilmente ofuscada pela incerteza de estar perdida. Ela estava claramente tentando processar tudo. A presença inesperada dele, um ambiente desconhecido e a percepção de que ela estava sozinha em um lugar que não reconhecia. Era um fardo pesado para ombros tão pequenos, e ele sentiu o desejo de confortá-la, de garantir que ela estava segura agora. Elon adotou uma abordagem gentil. Ele permitiu que ela entendesse por alguns segundos que ele não era uma ameaça, mantendo sua postura aberta e suave. Em vez de se inclinar para a frente ou se aproximar dela, ele permaneceu a uma distância segura. Ele suavizou o olhar, permitindo que um sorriso gentil aparecesse em seu rosto. "Olá", disse ele, com a voz calma e calorosa, pouco mais alta que um sussurro que pretendia tranquilizar em vez de assustar. A garota continuou a olhar para ele. Os olhos dela estavam alternando entre o rosto dele e as pessoas ao redor deles. Ela não disse nada, apenas segurou o coelhinho com mais força. Elon notou como ela parecia se confortar com aquele brinquedinho gasto, como se a presença dele lhe desse um pouco de coragem. Ela deu um passo para trás instintivamente, olhando para o chão, mas em seu rosto, Elon viu uma mistura de preocupação e hesitação. Elon entendeu que ela estava assustada, perdida e provavelmente não tinha certeza se podia confiar nele. No fim das contas, ele era um completo estranho em um lugar movimentado. "Você está perdida?", ele perguntou, mantendo o tom suave e as palavras simples. Ele não fez nenhum movimento brusco, apenas permaneceu no nível dela, esperando pacientemente por sua resposta. A garota hesitou por um momento, com o olhar voltado para ele. Lentamente, ela acenou com a cabeça, e Elon notou que sua mão pequena estava apertando ainda mais o coelho. O tecido estava completamente amassado em seu punho. Ele sentiu uma pontada de tristeza. Ela parecia tão pequena e sozinha no meio de todo o barulho e movimento do metrô, como uma flor frágil em uma tempestade. Ele podia ver o medo em sua expressão, a maneira como ela parecia estar segurando as lágrimas, tentando ser corajosa apesar da situação avassaladora. Era um olhar que ele também tinha visto em adultos, pessoas que tentavam se manter fortes, mesmo quando estavam se sentindo vulneráveis. Elon percebeu que essa menina estava tentando se manter firme, apesar do terror e da incerteza que sentia. Em sua mente, ela era muito mais velha do que 4 anos. Elon respirou fundo, fazendo com que ela soubesse que ele não estava com pressa. Ele queria que ela se sentisse confortável o suficiente para confiar nele. Por isso manteve a voz o mais calma possível. Então, em um gesto gentil e reconfortante, ele estendeu os braços, convidando-a para um abraço. Ele não se aproximou. Ficou exatamente onde estava, dando a ela a opção de vir até ele. Ele sabia que forçar uma criança assustada a fazer qualquer coisa não ajudaria. A decisão tinha que ser dela. Por um momento, a garota pareceu dividida. Ela olhou para os braços abertos de Elon e depois para o coelhinho, seu rosto minúsculo mostrando seu conflito interior. Ela não tinha certeza se deveria dar esse passo, se poderia confiar nesse estranho. Mas a maneira como Elon se ajoelhou ali, com os braços abertos e os olhos quentes e gentis, pareceu tranquilizá-la. Depois de alguns segundos, ela deu um passo cauteloso para frente, depois outro. Finalmente, ela entrou em seus braços e sua pequena estrutura se acomodou no conforto do abraço dele. O peso do medo estava se dissipando lentamente. Elon envolveu a menina em seus braços o mais gentilmente que pôde. Ele podia sentir o pequeno corpo dela tremendo enquanto ela se agarrava a ele, e ele respondeu com uma firmeza reconfortante que garantia segurança. Ele não disse nada. Palavras não eram necessárias naquele momento. Tudo o que ele queria era que ela se sentisse segura, que não estivesse sozinha. Quando ela relaxou em seus braços,
Elon percebeu que a respiração dela começou a ficar mais lenta. A tensão em seus ombros pequenos foi diminuindo à medida que a sensação de conforto tomava conta dela. Seus braços minúsculos estavam envoltos em seu pescoço e ele sentiu a confiança dela se aprofundar a cada segundo que passava. Naquele momento, nada mais importava. Não importava quem ele era, o que havia conquistado ou as responsabilidades que o aguardavam. Tudo o que importava era aquela criança de 4 anos, que estava sozinha e assustada e que agora encontrava conforto em seu abraço. A mente de Elon, normalmente cheia de pensamentos ambiciosos e ideias complexas, estava quieta. Não havia cálculos nem projetos, apenas uma simples conexão humana, pura e genuína. Isso o fez lembrar por que ele se esforçava tanto para criar um mundo melhor, um mundo mais seguro, para pessoas como ela e todos os outros que simplesmente queriam criar um mundo melhor, um mundo mais seguro, para pessoas como ela e todos os outros que simplesmente queriam viver suas vidas em paz. Depois de alguns instantes, a garota se afastou lentamente, afrouxando o aperto de mão e olhando para o rosto dele com uma expressão de confiança. Elon sorriu para ela, mantendo sua postura gentil e aberta. "Você sabe onde está sua mãe ou seu pai?" Ele perguntou suavemente, na esperança de orientá-la sem sobrecarregá-la. Ela assentiu com a cabeça, mas não disse nada. Em vez disso, levantou a mão pequena e apontou para a extremidade mais distante da plataforma. Elon seguiu seu gesto e notou uma mulher ao longe, olhando em volta com uma expressão frenética e preocupada. Seu rosto estava pálido, seus movimentos eram apressados, como se ela tivesse acabado de perceber que sua filha estava desaparecida. Ele se sentiu aliviado ao reconhecer os sinais de um pai preocupado, procurando desesperadamente por sua filha. Ele voltou sua atenção para a garota e lhe deu um sorriso tranquilizador. "Acho que estou vendo sua mãe. Vamos procurá-la?" A garota assentiu novamente, dessa vez com um sorriso pequeno e tímido, superando o medo inicial. Elon estendeu a mão e pegou sua mão gentilmente, guiando-a enquanto eles atravessavam a multidão em direção à mulher. Ele manteve o ritmo lento e constante, certificando-se de que ela se sentisse segura ao seu lado, com o aperto de mão quente, mas não muito apertado. Ao se aproximarem, a mulher finalmente os viu e seu rosto se iluminou instantaneamente em uma mistura de alívio, alegria e gratidão. Ela correu até eles com os braços já estendidos para a filha e a expressão cheia de emoções que só um pai entenderia. Quando os alcançou, ela pegou a filha nos braços, segurando-a com força como se nunca mais fosse soltá-la. "Oh, obrigada, muito obrigada", disse ela. Sua voz estava sufocada pela emoção ao olhar para Elon, enquanto seus olhos estavam cheios de lágrimas de gratidão. "Não sei o que eu teria feito se... Obrigada." Elon fez um pequeno e compreensivo aceno com a cabeça, acenando para ela com um gesto modesto de agradecimento. Para ele, não era nada extraordinário. Apenas algo que qualquer pessoa deveria fazer. Ele olhou para uma garotinha, que agora estava aninhada nos braços da mãe com um sorriso aliviado, não mais assustada ou sozinha. Ele deu um tapinha gentil na cabeça dela, dando-lhe um último sorriso reconfortante, antes de se afastar para deixá-la se reunir completamente. Quando se virou para sair, Elon não resistiu a uma última olhada para trás. Ele viu a mãe abraçando a filha com força e de olhos fechados, claramente saboreando o momento do reencontro. A menina olhou para a mãe com confiança e carinho, e seu medo anterior foi visivelmente substituído por um olhar de paz. Foi uma cena tranquila e sincera no meio da agitação do metrô, um lembrete do que realmente importava. Ele se afastou com passos leves, sentindo o calor de saber que havia feito a diferença na vida daquela menina. Para Elon, que era frequentemente consumido por pensamentos sobre tecnologia, inovação e o futuro, esse breve momento de bondade o fundamentou. Ele se lembrou de que seu trabalho não era apenas fazer descobertas revolucionárias ou alcançar marcos técnicos. Tratava-se de tornar o mundo um lugar mais seguro e melhor. E, às vezes, isso significava estar presente nos pequenos momentos, nos gestos silenciosos, nas ocasiões em que um único ato de compaixão poderia significar tudo para outra pessoa. Ao sair da estação de metrô, Elon se viu sorrindo. Essa pequena experiência havia lhe causado um impacto inesperado. Era um simples sinal de que, mesmo em um mundo de grandes ambições e metas complexas, a conexão humana estava no centro de tudo. Era a razão de todos os seus esforços, o verdadeiro propósito por trás de cada projeto e invenção.
Ele não sabia se a mãe ou a filha se lembrariam dele ou o reconheceriam se o vissem novamente. Mas isso não importava. O que importava era que, naquele breve momento, ele as havia ajudado, e isso era suficiente. Como você se sente em relação ao fundador da Tesla agora? Conhece alguma outra história comovente que gostaria de compartilhar conosco? Se tiver, gostaríamos de ouvi-lo. Portanto, deixe um comentário abaixo. Obrigado por assistir. Veremos você no próximo vídeo.